Ciro Conte, entrevista. Nós estamos recebendo aqui hoje nos nossos estúdios o superintendente da PRF de Mato Grosso, da Polícia Rodoviária Federal, Arthur Nogueira. Arthur, sempre uma alegria te receber aqui. Seja bem-vindo aos nossos microfones. Bom dia. Bom dia, professor João Edson. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos da bancada e aos que nos acompanham nesse momento. Você que cuida de um setor que a gente gosta muito de falar aqui, que é trânsito. Afinal de contas, tem uma coisa que mexe com a vida das pessoas, é o trânsito, né? Ela tem uma complexidade, as pessoas têm que transitar, veículos, tá? Estava até olhando, tem uma matéria que a gente vai tratar, não sei se hoje ou a semana que vem, que é a questão de um projeto muito interessante de município que está dando bicicleta para as crianças ir para a escola, né? E ela entra aí na complexidade do trânsito, né? Quando fala isso, eu imagino como que vocês já pensam isso? Cidade do interior, atravessa estrada, uma série de coisas. O trânsito é feito para pessoas, o veículo é o meio de locomoção. Tudo isso é uma complexidade muito grande, né? E quando se fala em municípios, professor, vale lembrar que poucos deles se preocupam com essa complexidade. Então, a questão da bicicleta, por exemplo, onde é que nós temos ciclovias? Qual município nós temos ciclovia? As vias são construídas, duplicadas e não se pensam nessa ciclovia. E não se educam as crianças que mesmo com a bicicleta ela precisa utilizar o capacete, ela precisa andar na mão de direção, não ficar atravessando fora da faixa. Não pode, como aqui em Cuiabá acontece, o ciclista ele desce da bicicleta para atravessar numa passarela que é para pedestre. Isso. Então é toda uma complexidade que os municípios não se preocupam e isso vai impactar certamente nas rodovias. Porque o cidadão ele é condicionado. Aquilo que ele não faz todos os dias, não é no momento que ele vai tirar férias, fazer o seu deslocamento que ele fará. Ele não vai agir da forma como deveria. Então, enquanto não houver uma política séria de enfrentamento, se os gestores não se preocuparem que isso impacta na saúde pública, e aqui eu registro, o prefeito de Sinop, Roberto Donner, encontrei com ele lá no evento da assinatura da duplicação da BR-163, ele falou, olha, quero agradecer a PRF que quando a concessionária chegou na região, eu fui contra as intervenções que a PRF propôs no trânsito, na travessia urbana, mas hoje eu sei o resultado, porque impacta lá no nosso hospital regional. Então, essas intervenções vão impactar, por exemplo, na saúde, que a gente tem um caos aí no atendimento sobrecarregado por acidentes de trânsito, sobretudo ciclistas e motociclistas. Sim. E o trânsito é um negócio complexo. No espaço que vocês não atuam, que é urbano em Cuiabá, hoje cedo, por exemplo, tem umas figuras que não dá para você entender. Eu faço aquele contorno da rodoviária ali para pegar Miguel Sutil para vir para cá, né? Então, quando você desce, você está na primeira pista, né? E no local onde são 3 pistas. E eu venho para cá cedo, né? 5h30 da manhã, antes disso, né? Então só existia 2 veículos que estavam fazendo o contorno, eu e atrás de mim um outro veículo, né? E na Miguel Sutil só existia um carro. Ele estava na terceira pista. Portanto, tinha a minha pista livre e a pista do meio. Quando ele percebeu que a gente estava vindo, ele trocou de pista. Ele veio para a primeira pista, que é onde a gente ia sair. Então nós tivemos que parar o carro. A gente imaginando, possivelmente o cara estava atrás também, imaginando que ele ia fazer o contorno. Não, ele só veio para fechar a gente. Mas não existia mais nenhum carro, só existia isso. E assim... Como que explica o cidadão que dirige fazer isso? Como que ele passou no psicotécnico? A gente fica não atua... Mas a gente anda no trânsito e fica olhando aquilo e fala, gente do céu, por que não se reforça a fiscalização? O pouco efetivo que tem o batalhão de polícia militar, o pouco efetivo que tem a CEMOB, não dá conta de tudo isso. Então é preciso fazer um trabalho sério. Certamente, se na rodovia nós encontramos motoristas dirigindo sem possuir CNH, você imagina aqui na cidade, nessas motocicletas. Então é um tema extremamente sério e uma das causas principais de acidentes nas rodovias federais chama-se reação tardia dos motoristas. É aquele motorista que já se distraiu, está olhando para o lado, está olhando no celular, fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção no fluxo e comete aquela colisão traseira. Na cidade não é diferente. Tá aí algo que eu acho que principalmente
celular, né? É isso, eu acho que as estimativas de trânsito ainda não pegaram a quantidade do uso de celular enquanto as pessoas estão dirigindo e, pior, pilotando moto, né? Porque aquilo ali cai, né? Sim, né? E é um problema muito sério que eu tenho observado, e os nossos policiais relatam, são os aplicativos. Sim. Que eles utilizam o aparelho celular para se localizarem nas cidades para as suas entregas. Ok, tem o GPS, em alguns veículos vem de fábrica, mas você não pode ficar manuseando esse equipamento enquanto o veículo está em movimento. E é o que você vê hoje, motociclistas digitando mensagem, chegam a soltar do guidão para digitar mensagem. E na rodovia, onde tem sinal, isso acontece e as nossas equipes estão aí deve ser pior, que precisa aproveitar aquele momento de sinal para responder todo mundo, né? Acontece os acidentes, a gente fica imaginando assim, o que a pessoa estava pensando, né? Eu vi eu presenciei aliás, perto da sede de vocês, aqui na... Joaquim Murtinho? O motoqueiro simplesmente ele ultrapassou o veículo, né? Passou o veículo, quando ele estava na frente do veículo, ele resolveu pegar o celular. O cara chegou atrás da moto e bateu, ou seja, vou supor a velocidade, que ele ultrapassou um veículo que estava a 40 por hora. Acabou de ultrapassar um veículo a 40 por hora. E ele cai para 30, vai acontecer o quê? Sim. Não tem como não acontecer o acidente. Né? E aí o senhor traz um tema que a gente agora fortaleceu muito a fiscalização, que é o controle da velocidade. Sim. Tem aquela discussão, né? Porque o radar é a indústria de multa, os últimos 4 anos do governo anterior se fez isso, retirou radares como o da Serra de São Vicente, que vocês noticiam direto acidente, hoje já estão instalados novamente, diminuíram os acidentes ali naquele local, naquela pedra, naquela rocha, e nós trabalhamos os radares móveis. Então, de 2002 para cá, já conseguimos reduzir a letalidade dos acidentes. Viramos o jogo de maio para cá. Sim. Por quê? No ano passado nós tivemos o mesmo número de acidentes, só que o número de óbitos já são 16 óbitos menos do que 2022. Num universo de 157, nós estamos falando aí de quase 13%. Quanto vale cada vida dessas 16? Por quê? A velocidade ela está sendo controlada por esses equipamentos. Os acidentes continuam sendo registrados, mas a violência deles é menor, porque a velocidade é o fator principal que determina o ferimento e os óbitos nos acidentes. E essas pessoas que defendem esse tipo de liberdade, vamos dizer assim, né, de você pegar um carro, sair a 180, 200 km por hora, ou pegar uma moto, sair que nem louco por aí pela estrada, elas esquecem que elas têm responsabilidade sobre a própria vida delas, né? Porque o senhor acabou de falar, vai causar transtornos no hospital, mas também tem um familiar ali que espera ela de volta para dentro de casa, e muitas vezes ela está sendo irresponsável com todo esse cuidado do seu filho, de sua esposa, enfim, alguém está esperando o retorno dela. Mas o pior de tudo isso é que está colocando em risco a vida de quem não tem nada a ver com isso. Muitas vezes alguém que está trabalhando ali no local, está na beira da estrada vendendo melão, parou com o carro ali. Tem sua propriedade. É uma família que está se deslocando, e aí vem um louco desse, uma pessoa que não tem responsabilidade com nada e acaba destruindo a história de outras famílias, acaba impedindo que outras famílias muda para sempre dê continuidade à sua história. E tem uma... Sobre se falta essa falsa, esse pretexto de liberdade. Eu quero ser na liberdade, é bom sentir o vento na cara. Pelo amor de Deus, pula de paraquedas então, né? Exatamente. Tem uma questão, Arthur, que nunca ninguém fez, pelo menos eu não vi ainda esse cálculo, né? Se foi feito, é um cálculo que devia ter feito. Qual é o custo país? Porque veja bem, se a gente pegar aí estatisticamente a média de idade das pessoas que morrem no trânsito, né, está abaixo de 40 anos. Né? Essas pessoas teriam no mínimo mais 20 anos de vida produtiva para o país. Né? Se a gente pegar o custo hospital, custo funerário, custo de previdenciário, custo de manutenção, porque termina a rodovia tendo problema, o custo de pessoal, de policiais, de pessoas envolvidas, né? Somando os anos que essa pessoa deixa de produzir para o país, né? E muitas vezes você pega alguém ali que era arrimo de família, que tem um punhado de gente que estava sustentando, exatamente, né? Ainda não fizeram esse custo
Porque se fizer esse custo, eu acho que vai começar a pensar um pouco mais nessa questão. O IPEA tem um levantamento, foi feito em 2020, em torno de R$120 mil uma vítima, Sim. tá? E ultrapassa de 200 mil um óbito. E o custo para o SUS e para a Previdência, nós estamos na casa de 8 bilhões Nossa. de vítimas de acidentes de trânsito. Basta ir ali no SIDRAC, Sim. que era o antigo centro de reabilitação que ficava vizinho ali da PRF. Quantas pessoas são atendidas, quantas próteses o governo tem que ofertar para as pessoas, principalmente a maioria motociclistas, vítimas de acidentes de trânsito. Sem contar que, às vezes, uma pessoa idosa tem um problema de saúde, chega numa unidade hospitalar, não tem vaga porque está lotado por acidentados. E tem uma coisa, porque já cansei de falar aqui, quem sabe uma autoridade falando pode causar algum efeito. Para que serve o alerta? Quando que eu posso ligar o alerta? O alerta é quando você tem o veículo imobilizado. Jamais utilizar o alerta com o veículo em movimento. Quer ver um exemplo disso? Simples, mas é cultural. Cortejos. Aqui na Avenida Fernando Correia tem os cortejos até o cemitério. As pessoas ligam um alerta. O veículo está em movimento. É uma infração de trânsito. O alerta é quando você imobiliza o veículo. E imobilizar o veículo é um problema mecânico, uma pane seca, que é a falta de combustível. Não é porque eu vou parar para descer alguém. Então não é café com leite. Certo? E aí nós temos vários problemas hoje, né? As pessoas utilizam os aplicativos, acham que pode parar em qualquer lugar. Exato. Ligo o alerta. Eu fui pegar meu filho na frente da escola, ligo o alerta na frente da escola e acho que eu posso ficar ali trancando o trânsito. Exatamente. Né? Não pode. Né? O alerta é só para imobilização do veículo. Exatamente. Aí você tem que descer, colocar o triângulo de sinalização numa segurança para evitar um outro acidente. Outra situação são os acidentes tipo colisão traseira nas mais diversas vias em Cuiabá. Para o trânsito todo, você chega lá, uma raladinha no para-choque. Os dois veículos estão em condição de se locomover. Qual que é o correto? Na rodovia já é assim há muitos anos. Né? O cidadão liga no 191, o policial pergunta, o veículo de vocês está se locomovendo? Sim. Então, por favor, coloque no acostamento ou no lugar seguro os dois e vocês vão fazer o registro via site da Polícia Rodoviária Federal, e aqui na cidade você vai, né, no batalhão de trânsito registrar isso. O que não pode é ficar o trânsito parado com risco de um outro acidente que pode ser até mais grave. Verdade. Nós estamos falando com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Arthur Nogueira, agora 7h26. Fazer um intervalinho, é rapidinho, já estamos de volta, ele vai continuar aqui com a gente. Agora são 7h31 aqui em Cuiabá. Está sintonizado aqui no seu jornal Giro Conte. Nós estamos falando com Arthur Nogueira, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Vamos acionar agora o nosso interior, vamos lá para a cidade de Pontes Lacerda com Antônio Luiz. Antônio Luiz, bom dia. Bom dia, João Edson. Bom dia, inspetor Arthur Nogueira. Prazer tê-lo aqui na região de fronteira através da Conte. Inspetor, na nossa região, a PRF sempre teve um equilíbrio entre o combate ao crime e a fiscalização do trânsito. Mas a nível nacional, parece que a PRF está focando mais no trânsito. Em Mato Grosso, também serão direcionadas ações voltadas ao trânsito, deixando o combate ao crime para segundo plano? Antônio Luiz, aqui da região de fronteira. Bom dia, Antônio Luiz, bom dia à região de Pontes Lacerda, importante centro de combate ao crime, principalmente narcotráfico e transporte irregular de madeira da Polícia Rodoviária Federal. É um equívoco, Antônio, essa fala de algumas pessoas de dizer que a PRF deixou o combate ao crime. Os números demonstram isso. A essência da PRF em 95 anos, ela nasceu para o trânsito e do trânsito ela abre todas as suas fiscalizações, inclusive o combate ao crime. Para que se tenha uma ideia, nós já ultrapassamos 9 toneladas entre maconha e cocaína, só em Mato Grosso. Esse ano? Esse ano. Só esse ano? Só esse ano. Em nível Brasil, já ultrapassamos o ano anterior de 2022 em quantidade de apreensões de maconha, cocaína, cigarros, apreensão de madeira de transporte irregular, minérios nas regiões ali do Nordeste, no norte do estado,
e também de prisões, né? A PRF já prendeu em Mato Grosso mais de 1.300 pessoas nos mais diversos crimes. A alcoolemia, que é um crime de trânsito, crimes ambientais, tráfico de drogas, roubos e furto de veículos, armas irregulares, roubos de carga. Então, a Polícia Rodoviária, ela não tem essa escolha. Tudo que ocorre na rodovia é um dever, é competência da Polícia Rodoviária Federal. Agora nós vamos para... Você ia perguntar, Júlia? Por favor. Nessa linha, Arthur, você é superintendente da PRF pela segunda vez. Dessa vez você está desde março, né, nomeado como superintendente. Eu queria que você fizesse um balanço. No intervalo entre esses dois tempos, você também atuou na PRF. Eu queria que você fizesse um balanço desses períodos. A PRF comemorou 93 anos de fundação agora recentemente. Eu queria que você fizesse um balanço do que, aonde estávamos e onde chegamos. 95, 2 anos a mais. Então a PRF... ela vem num momento agora em 2023 de retomar o seu curso, que é a essência da instituição. Nasceu lá em 1928, né, com Antônio Félix Turquinho. O neto dele reside na Chapada, que é o Antônio Félix Turquinho Neto, é vivo ainda, o primeiro patrulheiro rodoviário que fazia ali Rio-São Paulo, e desde aquele momento já se trabalhava o trânsito. E a PRF jamais se desvinculou. No governo anterior houve essa desvinculação. Queriam quase que militarizar uma instituição que é da administração pública civil. Sim. Então, o governo atual, com o novo diretor, com todos os superintendentes, retomaram esse fluxo. Há que se fazer o todo. A PRF ela tem a capilaridade em mais de 5.000 municípios. Ela está presente com as suas unidades operacionais, mais de 70 mil quilômetros de rodovia. Trabalha da educação de trânsito nas escolas, nas empresas, nas abordagens, até o combate ao narcotráfico. Então essa capilaridade é que faz da instituição uma instituição que apresenta resultados substanciais à sociedade. Vamos falar, por exemplo, de ano passado 2.000 pessoas detidas. Muita gente pergunta para mim, mas a PRF prende? Sim, a PRF aplica toda a legislação brasileira. Né? Então é um momento de grande importância para nós, esses 95 anos, que a gente retoma a essência, a história, sem deixar todas as conquistas que vieram até então. Vamos mais ou menos nessa linha política aí. Tadeu Benites, lá de Mirassol do Oeste. Vamos ouvir o Tadeu. Bom dia, Tadeu. Muito bom dia, senhor João Edson. Bom dia a todos os companheiros que formam a maior rede de rádio desse estado. E bom dia ao nosso entrevistado, o senhor Arthur Nogueira. Senhor Arthur, a Polícia Rodoviária Federal, de tanta importância e tantos serviços relevantes ao Brasil, esteve supostamente envolvida recentemente em episódios que continuam sendo investigados. O radicalismo das últimas eleições levou o posicionamento pessoal a adentrar no campo profissional. O senhor considera que já se voltou à normalidade política com os debates sendo travados fora das corporações de Estado e não de governo? De Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Mirassol do Oeste. Foi um tema bastante discutido, de grande preocupação do ministro Flávio Dino. E nós, aqui em Mato Grosso, não ficamos de fora. As instituições são formadas por pessoas, homens e mulheres, que têm a sua vida extra-instituição, né? Elas adentram a instituição, já tem toda uma convicção política, um posicionamento, vem de uma educação, de uma academia, e isso aí pode se extrapolar, que foi o que aconteceu. Hoje, eu posso dizer que a paz, a tranquilidade reina dentro da instituição Polícia Rodoviária Federal, né? Muitos policiais já entenderam que não se pode colocar a política dentro da instituição. Nós somos uma instituição de Estado, não de governo. A gente trabalha para a sociedade, não para presidente A, B ou C, partido A, B ou C. E isso está muito claro, é massificado dentro da instituição e, de fato, nós já viramos a chave nesse sentido.
Aqui em Mato Grosso nós temos uma outra questão que a gente não pode deixar de abordar. É um estado essencialmente agrícola, né? E o trânsito de máquinas agrícolas nas BR, nas estaduais, nas municipais, ela é muito grande e muitas vezes ela causa acidente, assim como pessoas que têm fazenda de um lado, do outro, têm problema. Queria que falasse um pouco sobre essa questão do trânsito de máquina agrícola em Mato Grosso. Quando pode, quando não pode, qual a forma que deve ser feita? É importante esse tema porque há cerca de 15 anos, não mais do que isso, o que se via eram máquinas, principalmente quando criaram aquelas coletadeiras, né, 6 metros de largura, e para a pista de 7 metros, sem acostamento, e Mato Grosso não tinham pranchas, que são aquelas carretas próprias para conduzir esse tipo de veículo. E essas pranchas, elas precisam de uma autorização especial de trânsito, expedida pelo DENIT, sinalização especial. O motorista, além da CNH, ele precisa ter um curso para transporte de carga indivisível. Essa máquina é indivisível. No máximo, você retira as rodas dela e aquelas partes que elas se abrem, né? Os pulverizadores, os arados, e coloca, inclusive, numa outra carreta acoplada a esse veículo. Essa é a forma segura, correta dentro da legislação de se transportar, com o auxílio dessas pranchas. Então, as grandes fazendas, as fazendas que têm mais de uma máquina, que precisam transportar de uma fazenda a outra, elas precisam, além das máquinas, ter essas pranchas para fazer esse transporte. Não é permitido fazê-la rodando, porque elas não têm a sinalização, elas não têm a dimensão que não vai invadir a outra faixa de trânsito. Nós estamos falando de faixas simples. A PRF, há 15 dias, já faz nas regiões agrícolas um encontro com os sindicatos rurais, levando essas informações, porque a gente está preparando agora para o período de safra a fiscalização mais intensa para evitar acidentes, porque historicamente nós temos acidentes registrados com essas máquinas, porque quando elas vão numa curva, por exemplo, o veículo vem a 80, 100 por hora, dá de frente com a máquina dessa, ocupando a pista toda, e com motoristas que não são preparados para isso. Então, um acidente é certo e a nossa grande missão é essa preservação da vida. E os tratores? Muitas vezes a gente termina dividindo o trânsito em alguns locais com os tratores. Quem pode trafegar com trator e quando um trator pode trafegar? Na rodovia ele não pode trafegar. Tá? Ele tem que ser colocado, remontado em um veículo de carga. Os tratores, como tem uma dimensão menor, ele vai num caminhãozinho normal, numa tombeira, como se diz no interior, né? Mas ele trafegar na pista de rolamento, como se fosse um veículo normal, ele não pode fazê-lo. Superintendente, fala pra gente aqui, vamos falar sobre a BR-163, como é que está o trabalho de fiscalização da PRF nesse trecho que está em obra da BR-163, nos trechos em obras? É uma grande preocupação esse trecho em obra, principalmente do posto Gil a Sinop. As pessoas estão relatando que está demorando de Sinop a Cuiabá 6, 7, às vezes 8 horas de viagem, um trecho aí de 490 quilômetros. Então, exige muita paciência do motorista, porque há várias frentes de obra. Então, pare e siga. Ele anda um pouco, para na fila, fica lá 30 minutos, 40 minutos, aí acelera, daqui a pouco para novamente, né? Então nós temos, a concessionária nos informa quais são esses pontos, faz essa divulgação na imprensa local, né? Não há como a PRF atuar em todos esses pontos, nós não temos efetivo para isso, mas a gente tem alguns locais estratégicos, justamente para coibir o excesso de velocidade, as ultrapassagens daqueles que não entendem que nesse trecho, nesse momento, ele enfrentará essas dificuldades. Então é preciso sair mais cedo, é preciso programar a sua viagem, é preciso você estar relaxado, porque é um momento de mudança. Quando duplicar, é uma outra realidade, mas enquanto não duplicar, né, nós vamos ter aí isso 3, 4 anos ou até mais para duplicar do posto Gil a Sinop. Sim. E a ansiedade que gera ali é um combustível para o acidente, né?
Há os acidentes, inclusive, nas filas do pare e siga, as colisões traseiras graves. A pessoa vem distraída, daqui a pouco o trânsito para, ele não consegue parar o seu veículo de carga e acerta a traseira do outro que está parado. Eu presenciei à minha frente, quase sobre a ponte do Rio Renato, lá perto de Itaúba, a fila parada, estava no siga do outro lado, e de repente o caminhão teve que segurar e o outro de trás não conseguiu parar, invadiu a fila onde eu estava. É muito comum, acertou 2 e carros. não é falta de sinalização. A sinalização ela vem informando 5 km obra, 3 km, 2 km, 1,5 km. A pessoa não lê as placas. É muito importante olhar para a direita, visualizar as placas e já saber que está em obra. Os veículos de carga passam semanalmente nesse trecho, eles sabem que está em obra. Não há que se falar em ignorância, né? De não conhecimento. Ali eu descobri que o meu anjo da guarda era muito forte, porque o carro que foi, o segundo carro que bateu ficou a meio metro do meu. Então ele conseguiu segurar ali com uma força descomunal ali. E o susto que se leva, aquela carreta vindo para cima. Há alguns anos na rodovia dos imigrantes aqui em Várzea Grande, né? Aquela senhora que foi imprensada entre um veículo de carga e outro e milagrosamente sobreviveu, né? Não dá para acreditar, mas isso é muito comum nesses momentos. Precisa prestar bastante atenção. Nós estamos conversando com Arthur Nogueira, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Arthur, qual que é eu sei assim que cada período tem algumas preocupações maiores. Qual que é a maior preocupação nesse momento da PRF? É a segurança viária, porque é salvar a vida, que é aquela vida imediata, né? Diminuir o número de acidentes graves que geram sequelas às famílias brasileiras, né? Então a pessoa está viajando, daqui a pouco a família recebe a informação, o telefonema, que ou morreu ou está em acidente. A grande maioria dos acidentes nas rodovias são de pessoas que inclusive nem são do estado, estão de passagem, e isso dificulta muito, né, a vida daquela pessoa que sofreu o acidente, sobreviveu, dos familiares, muda toda a rotina dessas famílias. Então a gente tem trabalhado bastante nisso. Segundo momento, né, os crimes ambientais. Nós estamos na Amazônia Legal, há diversas operações hoje da PRF, em conjunto com o IBAMA, em conjunto com o ICMBio, né, uma integração com o estado do Pará, justamente para que a gente possa dar esses resultados, e os resultados já começaram a aparecer nesse sentido. Arthur Nogueira, é sempre um prazer enorme, uma satisfação, uma honra para a gente receber aqui, né? Queria desejar bom trabalho. Quando vocês efetivamente trabalham, né, é melhor para a sociedade. Mas quando vocês não têm trabalho, a gente fica mais feliz ainda, porque a sociedade está fluindo bem. Já sempre sucesso para vocês. Difícil é não ter o trabalho, né, com o comportamento dos nossos motoristas. Eu quero aqui registrar os parabéns a todos os policiais rodoviários federais, homens e mulheres, aposentados, as pensionistas, né, de homens que fizeram a instituição até agora os seus 95 anos. E agradecer essa oportunidade. Parabéns pelo programa e que tenhamos um trânsito mais seguro. Que assim seja. Giro Conte.